Alô, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a essa meditação do 30º domingo do tempo comum. Gostaria muito de estar fazendo ao vivo com vocês. Se Deus quiser, semana que vem conseguimos, volto para o Brasil, no final de semana, e se Deus quiser, estaremos no nosso horário normal e juntos meditando ao vivo as leituras do 31º domingo do tempo comum. Mas, enquanto isso não é possível, a gente usa as ferramentas que Deus nos dá, e graças a Deus temos a tecnologia hoje que nos garante a possibilidade de fazer a palavra de Deus chegar para cada um de nós no tempo, na hora que a gente tem condição de ouvir ou de gravar, né? Que a graça de Deus não nos falte, mas que Ele possa preencher os nossos ouvidos e o nosso coração com a sua presença, para que nós possamos deixar a semente da palavra cair em nós e, através de nós, fazer toda a graça e a bênção de Deus chegar até os outros nossos irmãos, a partir da nossa voz, da nossa disponibilidade para fazer as leituras nas nossas paróquias. Enfim, que nós estejamos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhando com vocês o artigo desse final de semana, né? Nós estamos, então, no 30º domingo do tempo comum. Uau! Daqui a 4 semanas estaremos celebrando uma das maiores solenidades da liturgia da nossa igreja, que é a festa de Cristo Rei. E para você entender Cristo Rei, você tem que entender as leituras que nós vimos nas últimas semanas, que apresentavam o quê? Apresentavam o Messias como servo sofredor, aquele que carregaria a nossa cruz, aquele que pagaria a nossa culpa, aquele que anunciaria a verdadeira religião sem erguer a voz. E nós vimos então tudo aquilo que Jesus precisou passar para nos salvar. E aos olhos de muitos que perceberam, que viveram, que contemplaram aquele sofrimento de Jesus, esse sofrimento era uma prova de que ele não fazia a vontade de Deus. Porque, infelizmente, existem algumas vertentes religiosas, inclusive cristãs, que vivem o que se chama da teoria da prosperidade, que argumentam que se você é de Deus, nada dá errado na sua vida. Então, na verdade, Jesus é o maior exemplo de fracasso da humanidade, porque ele não tinha onde pousar a cabeça, ele foi perseguido, humilhado, morto numa cruz, que era a forma mais humilhante e vergonhosa de se morrer naquela época, e aos olhos de muitos, então, fracasso. Mas a partir de hoje, meu irmão, minha irmã, você vai entender por que que a nossa igreja diz que a nossa caminhada nesse mundo é semelhante a toda a jornada no deserto que o povo de Israel precisou cruzar antes de chegar à Terra Prometida. A partir de hoje, nós vamos começar a ver o fruto desse sofrimento de Jesus, nos preparando para enxergar que, ao contrário do que muitos pensam, a cruz não é um símbolo do fracasso, mas o maior símbolo da vitória do Senhor nosso Deus. Vamos a ela, então. A primeira leitura é tirada do livro do profeta Jeremias, no capítulo 31, e diz assim: Isto diz o Senhor: Exultai de alegria por Jacó, aclamai a primeira das nações, tocai, cantai e dizei: Salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel. Eis que eu os trarei do país do norte e os reunirei desde as extremidades da terra. Entre eles há cegos e aleijados, mulheres grávidas e parturientes. São uma grande multidão os que retornam. Eles chegarão entre lágrimas, e eu os receberei entre preces.
Eu os conduzirei por torrentes d'água, por um caminho reto onde não tropeçarão, pois tornei-me um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Vamos olhar com tranquilidade essa leitura que é tão linda. Em primeiro lugar, Jeremias, que é conhecido como o profeta da boca maldita, né? Que a maior parte das suas profecias são para anunciar terrores, derrotas, sofrimentos, exílios. Ele agora ele tem outro discurso. Chegou o momento de cantar alegria, de celebrar a vitória. Então, isso diz o Senhor. Exultai de alegria, Jacó. Aclamai a primeira das nações. Tocai, cantai e dizei: Senhor, salva o teu povo, o resto de Israel. E aqui está o maior segredo para as leituras desse final de semana. Ao atravessarmos o deserto da vida, muitos são aqueles que, ao não encontrarem o tapete vermelho, o oásis, a brisa suave, irão desistir de Deus e achar que têm mais chance de serem felizes longe de Deus. Por isso, quando chegar a hora da vitória, só o resto de Israel estará lá. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Jesus diz: No mundo tereis aflições, mas tende coragem, porque eu venci o mundo. E ele diz: Aquele que perseverar até o fim terá sua recompensa. A vida nesse mundo é temporária, é breve. E quantos são aqueles que trocam toda uma eternidade por alguns minutos, alguns anos de felicidade e bem-estar? Que tristeza. Deus é muito claro quando ele diz: Eu trarei, ou seja, aqueles que sobrarem. Jesus uma vez diz: Quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai encontrar fé sobre a terra? Jeremias aqui está profetizando que ele diz: Eu os reunirei desde as extremidades da terra. E entre eles haverá quem? Aqueles que estão deitados em berço esplêndido? Não. Haverá aqueles que sofreram as dificuldades, aqueles que aqui nesse mundo foram cegos, que foram aleijados, que trazem em si outras vidas, que estão por dar à luz, aqueles que sofrem dificuldades. Apesar de serem o resto, representam uma grande multidão, no sentido de que todo aquele que quiser voltar será acolhido por Deus. No céu há lugar para todo mundo, que chegará entre lágrimas, mas será recebido com preces. Atravessarão as torrentes de água que purificarão de todas as suas imundícies e caminharão em um caminho reto, sem tropeços, porque o preço na sua cruz já foi carregado em primeiro lugar pelo Messias e em segundo lugar por qualquer um deles que ainda tinha alguma coisa para carregar. E a recompensa disso é ser recebido no céu por aquele pai do filho pródigo que sai da fora para esperar por cada um de nós, que nos abraça, que nos beija, que nos põe sandália aos pés e um anel no dedo, e que manda matar um novilho cerrado para celebrar a nossa vida. Não importa que o mundo olhe para você e pense que você é um fracassado, porque você, aos olhos do mundo, pode estar sendo bobo, ao invés de abraçar suas oportunidades com os dois braços. Não seja bobo, meu irmão. Muito pelo contrário.
tem a sagacidade de perceber que não vale a pena trocar um tesouro por algumas migalhas. O que nos aguarda é muito maior do que qualquer coisa que nós passamos aqui nesse mundo. Por isso, não desanime, seja o resto de Israel, mas permaneça de pé. Não desista de Deus, porque Deus não desiste de você. E o Salmo nos estimula a isso, quando ele diz: Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Entre os gentios se diziam: Maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam a semente entre lágrimas ceifarão com alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes, cantando de alegria voltarão, carregando seus feixes. Em outras palavras, meu irmão, minha irmã, esse salmo nos ensina que vale a pena, vale a pena as lágrimas desse mundo, pela alegria incomensurável que nos espera a eternidade. Não troque toda a bênção, toda a eternidade do céu por uma vida de sombra e água fresca aqui. Não se deixe enganar. Deixa Deus te receber nos seus braços. Ainda que você chegue com alegria, com lágrimas nos seus olhos, elas se converterão certamente em alegria. Já a segunda leitura, tirada da carta aos Hebreus, ela é maravilhosa, já em preparação para a gente ver quem é Jesus, o Rei do Universo. E ele começa aqui a nos mostrar que esse rei, tal como havia sido prometido no Antigo Testamento, é também, ao mesmo tempo, rei, sacerdote e profeta. Profeta porque traz em si a palavra viva de Deus. Rei porque usa uma coroa que o mundo não pode tirar, como estaremos celebrando daqui a 4 semanas. Mas hoje vamos olhar o aspecto sacerdotal desse Messias, que é Jesus. Leitura da carta aos Hebreus. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instruído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso, deve oferecer sacrifício tanto pelos pecados do povo quanto pelos seus próprios. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão o que foi chamado por Deus, como Arão. Desse modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem, tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Essas são para nós palavras do Senhor. Essa leitura, ao mesmo tempo, ela nos apresenta por que Jesus precisou se fazer homem. Porque para oferecer em nosso nome o sacrifício de expiação dos pecados, ele precisava ser um representante do homem. Porque um sacerdote, como diz a leitura aqui, é tirada do homem. E instruído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus. Ou seja, ele recebe o ensinamento de quem é Deus para poder
transmitir aos seus súditos, às suas ovelhas, quem é Deus. Jesus veio se fazer homem para ser um sacerdote tirado do meio dos homens, para entender as misérias, as limitações e as fraquezas dos homens. Porque entendendo as limitações do coração humano, ele era capaz de entregar a Deus a oração perfeita, a prece que se encaixava perfeitamente na necessidade da graça, porque ele estava falando como alguém que experimentava essa fraqueza e essas limitações. E ele, então, tem a missão, como sacerdote, de oferecer dons e sacrifícios pelos pecados, os seus e os dos outros. Quanto menor for o seu pecado, mais a graça da sua santidade contribui para que a súplica que ele faz em favor dos outros possa alcançar os céus. E aí nós ganhamos na loteria, porque nós tivemos a nosso favor um sacerdote que ofereceu em nosso favor uma súplica de misericórdia, mas ele mesmo não tinha pecado. Ao contrário, ele era tão santo quanto Deus é santo. E por isso, toda a súplica dele se reverte em graça por aqueles por quem ele está suplicando, que somos todos nós. E é por isso, meu irmão e minha irmã, que não importa quão grande seja o seu pecado, você alcançou a misericórdia. Porque muito maior do que a sua capacidade de pecar é a santidade daquele que suplica o perdão por você. Por isso não há chance de aquele que se insere em Jesus não receber a misericórdia. Porque Jesus tem uma poupança incomensurável à nossa disposição. Mas era importante que Jesus saísse do meio dos homens, porque experimentando a humanidade, diz a carta aos Hebreus, ele sabe ter compaixão daqueles que, por ignorância, ou seja, por não saberem a verdade, praticam o erro. Ou aqueles que, mesmo sabendo a verdade, escolhem errar, mas se arrependem e clamam misericórdia. Esse nosso sacerdote, com a capacidade que ele tem de entender a nossa miséria, ele olha para nós e vê o resto de Israel. Ele olha para nós e vê ovelhas sem pastor. Ele olha para nós e vê pintinho sem a sua mãe. E essa capacidade de entender as nossas limitações é que representa algo tão fundamental no processo da nossa salvação. Porque Jesus sabe explicar para o Pai exatamente por que nós não fomos capazes de nos mantermos fiéis como deveríamos. Onde é que a nossa fraqueza venceu a nossa vontade de fazer o que era certo? Então, por isso, ele oferece sacrifício pelos pecados do povo e pelos próprios. Mas no caso de Jesus, como o próprio era zero, o sacrifício que ele ofereceu foi abundante o suficiente para lavar os pecados de todos nós. Ser sacerdote, meus irmãos, por mais que a gente espera que os jovens abracem esse ministério por vocação, ele é um chamado de Deus e não uma decisão humana. Se você escolhe ser um sacerdote por decisão humana,
você será um pobre sacerdote. E nós, infelizmente, sabemos que temos alguns na nossa igreja. Sacerdotes que vestem os seus paramentos, mas que não conseguem colocar o seu coração nessa grau de compaixão pelas ovelhas que um verdadeiro sacerdote do Senhor tem. Deus rejeita esses homens? Não. Deus compensa aquilo que na sua humanidade eles não são capazes de fazer. Mas mais do que os outros, estes que abraçam o sacerdote não por um chamado divino, mas por uma decisão humana, precisam ainda mais das nossas orações. Por quê? Porque ao abraçar humanamente essa decisão do sacerdote, esses homens, essas mulheres, quando a gente fala do sentido religioso e não sacerdotal, eles lá no fundo do seu coração, eles têm a esperança de ajudar a mudar o mundo. E para eles que não têm a graça transbordante de uma vocação, é ainda mais difícil lidar com a frustração, com a dureza de coração das ovelhas, da teimosia, o pouco resultado que a dedicação deles tem. E é por isso, longe de discriminar aqueles que não têm vocação, mas ainda assim abraçaram o sacerdócio, você, como paroquiano, paroquiana, coloque o seu joelho no chão e reze por esse homem de Deus. Porque, independente do que o levou a abraçar o sacerdócio, as mãos dele são ungidas pelo Senhor. E é das mãos santas dele que vem a graça que liberta a nossa vida. Então, nós precisamos deles e precisamos que eles sejam santos. E precisamos que eles, que abraçaram o sacerdote não por vocação, acabem se tornando vocacionados, se não por uma vocação original, mas por uma decisão divina. Que Deus também aceita assim. Mas o que a carta aos Hebreus está falando aqui é de uma outra espécie de sacerdote. Aqueles que são escolhidos não por decisão humana, escolha própria de homens e mulheres, mas aqueles que Deus vai buscar para serem seus sacerdotes. Estes são os sacerdotes que tocam os corações. São aqueles sacerdotes que, naturalmente, quando exercem o seu ministério, eles conseguem fazer com que as ovelhas se sintam efetivamente abraçadas pelo pastor. Não precisa rezar por esses? Não, meu. Por esses você tem que rezar ainda mais. Porque esses incomodam mais o inimigo de Deus. Então é estes que o vermelhinho lá quer ver fracassar ainda mais do que os outros. Porque quando eles exercem o seu ministério, eles fazem muita diferença. Como Jesus. Então, reze pelos vocacionados, reze pelos não vocacionados também, reze pelos sacerdotes. Por quê? Porque cabe a eles oferecer o sacrifício da sua expiação. Dizem que sabendo da importância desse ministério, Jesus não atribuiu para si próprio essa missão, mas ele foi escolhido por Deus. Não por ser filho de Deus, mas por ter sido aqui no mundo alguém que soube colocar o sim para Deus à frente da sua vontade pessoal. Sempre, em todo momento, em todo lugar. E por isso, Deus
fez Jesus o seu sumo sacerdote, à maneira de Melquisedeque. Melquisedeque é aquele sacerdote lá de Gênesis que oferece, depois da vitória de Abraão contra os reis inimigos, um sacrifício perfeito. Não um sacrifício cruento, mas um sacrifício na forma de pão e de vinho. O verdadeiro sacrifício agradável a Deus, aquele que Jesus, sacerdote para sempre, à maneira de Melquisedeque, vai oferecer também para cada um de nós na sua Eucaristia. Estamos já então caminhando para ver esse Jesus fracassado das últimas semanas, começando a se revestir da glória, que não é proclamada pelos homens, mas é constituída pelo próprio céu. E aí chegamos no Evangelho dessa semana. Vamos conviver com ele ainda um tempinho. Hoje é a primeira parte desse Evangelho, que é lindíssimo. É tirado do capítulo 10 do Evangelho de São Marcos. E diz assim: Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Essas são para nós palavras da salvação. E que palavras da salvação, hein, meu irmão, minha irmã? Esse evangelho é maravilhoso. Porque Jesus está saindo de Jericó, junto com uma multidão e os seus discípulos. Bar, em aramaico, significa filho. Então, Bartimeu é, na verdade, o filho de Timeu, né? E quem era Bartimeu? Cego, mendigo, sentado à beira do caminho. Segundo a doutrina da elite judaica daquela época, um pecador. Por quê? Porque se ele fosse alguém santo, ele seria próspero e não um fracassado. Não alguém que precisasse mendigar. Não alguém que Deus houvesse negado a ele a chance de contemplar o mundo. Então, para os olhos da elite daquela época, um resto de Israel. Bartimeu nunca tinha enxergado antes. Então, ele não sabia o que era enxergar. Ele estava lá, sentado, cego, à beira do caminho, deixando a vida passar por ele. Até que alguém disse para ele que Jesus, que é a vida, está passando por ele. Esse homem se torna outro homem. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi,
tende piedade de mim. Nenhum de nós que conhece Jesus consegue imaginar que Jesus teria passado por Bartimeu sem parar. Não combina com Jesus que a gente conhece. Mas ele insiste gritando: Jesus, tem piedade de mim. E aqui está a primeira coisa bacana desse evangelho, meus irmãos. Muitos de nós, diante do sofrimento da vida, do deserto da vida, como a gente viu na primeira leitura, a gente desiste de viver e deixa a vida passar por nós. Quando, na verdade, Jesus diz que veio para a gente ter vida e vida em abundância. Não importa qual seja o tipo de cruz que você tem que carregar na tua vida, ela não pode te impedir de ser feliz, porque a felicidade não pode depender do que acontece ao teu redor. Ela tem que brotar de dentro de você. E por isso não importa se você é aleijado, se você é cego, se você é mudo, se você é surdo, se você é. Ah, não importa. Porque, na verdade, se você se sente amado por Deus, não há cruz que você não seja capaz de carregar. Esse homem estava à beira do caminho, mas quando ele soube que a vida estava passando por perto dele, ele consegue perceber que ali está a chance dele. Quantos de nós deixa a graça passar pela nossa vida sem abraçar, sem agarrá-la com os nossos braços, com unhas e dentes, como Bartimeu fez? Muitos se prendiam, diziam, tá, homem. E ele, ao invés de ouvir os que o rodeavam, que tentavam desestimulá-lo, o que ele fazia? Ele gritava ainda mais alto. E Jesus provavelmente estava esperando exatamente ver essa garra em Bartimeu. Jesus não queria ele sentado à beira do caminho, queria ele de pé, indo ao encontro da vida, chamando a vida para se aproximar dele. E Jesus então para e diz: chamai. Quando aqueles homens vão até Bartimeu, eles dizem para Bartimeu uma palavra interessante. Eles dizem que Bartimeu era cego de nascença. Então, eles imaginavam que não havia muito que Jesus poderia fazer por ele. Mas ele diz: coragem, não fique decepcionado, não fique desapontado, mas vai lá, Jesus te chama. Meu irmão, minha irmã, nós muitas vezes precisamos ter coragem, porque às vezes pedimos as coisas para Deus, mas já temos medo dele nos decepcionar. Então a gente não pede muito, acredita, mas não acredita muito. A gente espera, mas não espera muito. E a graça de Deus é diretamente proporcional à nossa fé. Se você acredita pouco, você vai receber pouco. Se você acredita muito, não há limite para aquilo que Deus é capaz de fazer. E Bartimeu chega perto de Jesus. Ele joga para fora o manto, dá um pulo, e provavelmente ele não sabia para que direção ir, porque ele não enxergava. Mas ele se apresenta diante de Jesus. E Jesus faz uma pergunta que parece sem sentido para nós. O que queres que eu te faça? Na verdade, muitos dizem que Bartimeu ali pediu pouco. Ele pediu a Jesus só para ver.
Ele podia ter pedido tanto mais. Parecia óbvio que, para um cego, o maior interesse seria ver. Mas quantos de nós enxergam e são mais cegos do que Bartimeu? Então, não podemos dizer que o maior propósito de uma vida é ver, mas talvez ver a Deus. Talvez, como São Paulo, enxergar o sétimo céu e já começarmos a colocar em prática hoje aquilo que nos aguarda na eternidade. Jesus também está te perguntando hoje, meu irmão, o que queres que eu te faça? Muitos de nós somos cegos de cegueira espiritual, não física. Não importa qual seja a tua necessidade, se você acreditar tanto quanto Bartimeu acreditou, não há limite para aquilo que Deus pode fazer na sua vida, porque Ele é o Senhor do universo, que vai fazer na nossa vida exatamente aquilo que a nossa fé capacita Ele para fazer. Não capacita no sentido de dar a Ele poder, porque Jesus pode tudo, mas Ele estabelece como limite para o seu poder o nosso livre-arbítrio. A sua oração, a sua fé, é, na verdade, a autorização que você dá para Deus para fazer a graça acontecer na sua vida. Ele muitas vezes quer fazer muito mais, como certamente poderia ter feito muito mais por Bartimeu do que apenas que ele enxergasse. Mas ele precisa receber o nosso sim, a nossa aceitação. E queira Deus que o resultado da graça que ele faz da nossa vida seja o mesmo que aconteceu na vida de Bartimeu, que recuperou a vista e começou a seguir Jesus pelo caminho. Que não sejamos como aqueles 10 leprosos que foram limpos da lepra e só um voltou para agradecer ao Senhor. Problema resolvido, deixa eu cuidar da minha vida e deixa o Nazareno continuar o seu caminho. Não. Ele é o caminho que, pela verdade, nos conduz à vida. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele volte para nós o seu rosto e se compadeça de nós, que Ele nos mostre a sua face e nos dê a sua paz. É o que pedimos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Uma santa semana.